Espírito em verdade. Por isso, Espírito Santo de Deus, te damos total liberdade. As nossas vidas pertencem ao Senhor. E nessa noite te pedimos, Espírito Santo, fala aos nossos corações tudo que nós precisamos ouvir de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Agora você pode se assentar. Fique à vontade. Quero agradecer a minha oportunidade ao apóstolo Carlos Silva, a pastora Simone, aqueles que têm pago o maior preço, né? Irmãos, enquanto tudo vai bem, tá tudo bem, né? Mas quando Deus coloca a gente em uma prova, são poucos que suportam. Se acontece algo na igreja, quem responde? São vocês? É o apóstolo, é a pastora Simone. Por isso eles carregam a maior responsabilidade e são dignos de honra. São poucos homens e mulheres de Deus que hoje querem se colocar à disposição para serem responsáveis por todos vocês. Os pastores são responsáveis pelas ovelhas. E por isso nós iremos naquele grande dia prestar conta ao Senhor. Por isso honre no altar, honre onde você chegar a sua liderança. Porque são eles que na hora mais difícil pagam o preço pelas nossas vidas. Amém? Então eu quero agradecer essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Queridos, nós somos todos cristãos, amém? E se somos cristãos, nós servimos a um Deus, que é Jesus Cristo. Claro, é óbvio, mas eu quero te fazer uma pergunta. O modelo que você vive é o modelo de Cristo? A forma que você trilha nessa terra, você é alguém como Pedro, que um dia olharam para ele e disseram, você é um deles. Você se veste como ele, você fala como ele, você se comporta como ele. Não existe outro modelo. Ou nós somos imagem e semelhança do Senhor, ou nós não servimos a Ele. Qual é o seu modelo? É o modelo de Cristo? Não importa o que A vai falar, o que B vai falar, mas o que importa é o modelo que você vive. Porque tem pessoas que usam até da palavra para disturbar o evangelho. O próprio Satanás, ele vai usar da palavra para tentar corromper Jesus quando ele está ali no deserto jejuando 40 dias e 40 noites. Então muitas pessoas podem usar a palavra e cada um usa da forma que acha ou que entende que tem que ser daquela forma. Mas a pergunta é, qual é o modelo que você vive? Qual é o modelo da sua vida? É um modelo que agrada a Jesus ou que agrada aos homens? Reflita nisso. Eu quero começar essa palavra de hoje em uma passagem muito conhecida, João 3,16. Abram suas Bíblias. Aqueles que não trouxeram Bíblia, vai ser colocado no monitor, para que você possa acompanhar a leitura. Eu sei que 90% conhece essa passagem, mas é muito importante você ler. Todos acharam? Que diz assim, porque Deus tanto, é o que está nessa versão, tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna.
Jesus ele foi entregue com um propósito. O primeiro propósito é o amor. Ninguém seria capaz de se colocar no lugar de Jesus como ele mesmo se colocou, se disponibilizando a vir a uma terra, se humilhar, ser humilhado, perseguido, caluniado, mas para mostrar para mim e para você qual seria o modelo que iria agradar ao Senhor. Em que momento você vai ver Jesus preocupado com as coisas terrenas, a não ser com as vidas? Em que momento você vai ver Jesus preocupado no dia de ir fazer uma missão, se ele tinha dinheiro ou não para fazer a missão? Jesus ele disse para os discípulos: quando for, não leve bolsa. Mas nós nos preocupamos muito, né? Como vamos fazer a obra? A obra ela não é nossa. O dono da obra é Jesus. Jesus santo, puro, imaculado. Vai ser a maior referência nessa terra de um homem que abriu mão da sua família, abriu mão das suas vontades, para poder viver um modelo que ia trazer uma continuidade de referência nessa terra sobre a sua e a minha vida. Jesus ele é esse modelo, e homem nenhum pode mudar. Tentam inovar, pessoas até tentam mudar. Você lembra quando nossos avós nos levavam para a igreja e os obreiros tinham autorização de puxar a orelha dos filhos? Alguém morreu por um puxão de orelha? Pois é, hoje nem falar mais você pode, porque diz que você é ignorante. Corrigir você não pode, que diz que Jesus era amor. Tudo isso é mentira de Satanás, porque ele quer mudar o modelo da igreja. Toda criança, ela entrava na igreja naquela época, ela tinha respeito, temor. Ela sabia que se ela não se comportasse, e não adiantava procurar papai e mamãe, porque papai e mamãe estavam a visão da igreja. Hoje em dia não se pode mais fazer isso. Qual é o modelo que você está vivendo? Jesus sendo santo, Jesus sendo puro, o modelo dele foi vir à terra e morrer por mim e por você. Esse foi o propósito de Jesus. Foi passar por dificuldade, muita dificuldade. E nós que somos pecadores não queremos passar por nenhuma dificuldade. Não queremos enfrentar o nosso propósito. Não queremos continuar servindo ao Senhor debaixo de uma dificuldade. Porque em algum tempo alguém nos ensinou que Jesus, ele vai fazer tudo que você quer, e no dia que ele não fizer, você não precisa ir para a igreja, porque Jesus não fez o que você quer. Vontades próprias, desejos que não condiz com o reino do céu. Quando algo não dá certo para a gente tendencia a duvidar do modelo o qual Jesus demonstrou para nós. Na prática, ele mesmo veio, ele mesmo se fez carne, ele mesmo se humilhou, ele mesmo foi pendurado em um madeiro, por mim e por você. Chegará um tempo que só vai sobrar ao povo que tem saudade daquela época, da correção.
da igreja que dava direção e ninguém questionava. Hoje nós precisamos explicar tanto por causa do dízimo e da oferta. Hoje nós precisamos bater e insistir tanto por algo que sempre foi estabelecido por Deus. A palavra do Senhor diz que quando o ímpio governa, o povo geme. Ele não disse só o ímpio, não, ele disse o povo em si. Quando o justo governa, o povo se alegra. É por isso que está todo mundo triste aí. Mas o Senhor é bom, amém? Jesus é o modelo. E não adianta, você pode tentar o que for, está fora do modelo de Jesus, não vai dar certo. É melhor você se submeter àquilo que Jesus veio trazer para nós, porque será mais fácil. Todos aqui já enfrentaram tanta dificuldade, né? Mas até hoje você está de pé. Mesmo com dificuldade, mesmo cambaleando, mas você continua aí. É por causa da correção. É por causa de querer sempre conduzir a viver o modelo que Jesus nos ensinou. Não o que A ou B fala, mas o que a palavra nos ensina. Amém, igreja? Amém. Livro de Efésios, capítulo 4. Vamos ver o que diz. Aí, pode passar o dia todo lá fora tendo dificuldade, mas quando chega aqui tem uma água de coco. Glória a Deus. Aleluia. Efésios, capítulo 4. A partir do versículo 1. Vocês já acharam? Pronto, eu também já achei. A partir do versículo 1 vai dizer assim: portanto, como prisioneiros do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. A graça, porém, foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Dê graças a Deus. Ora, que significa subindo, senão que também antes desceu as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, e Ele mesmo deu. Ele mesmo deu, ninguém escolheu ser, o Senhor mesmo que deu. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, o modelo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo,
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Primeiro, que o homem ele se perde de lá do jardim do Éden para cá. Deus ele ama tanto a humanidade que ele tem um plano esse que só apenas com palavras não iria funcionar, mas ele tem um plano de se colocar no mesmo ambiente que vive homens e mulheres pecadores, no mesmo lugar aonde foi condenado pelo próprio homem por causa da desobediência. O Senhor ele decide enviar, o Deus Todo-Poderoso decide enviar o seu único filho como modelo. E automaticamente ele sendo modelo, ele vai levantar ali apóstolos, evangelistas, pastores, doutores. Querendo o mundo ou não, não foi o próprio homem que se colocou na posição de ser alguém do que nós citamos. E vou mais além: obreiros, diáconos, presbíteros e todos os cargos que é posto dentro de um corpo de Cristo, que é a igreja. Foi o próprio Senhor que levantou esse modelo, querendo o mundo aceitar ou não. Foi o próprio Cristo que levantou esse modelo. E isso foi dando continuidade desde Cristo até hoje. Mas um modelo com ordem e decência. Um modelo que ninguém naquela época procurava desculpa para se colocar uma tatuagem. Não se procurava desculpa para se colocar um alargador. Não se procurava desculpa para ter um corte de cabelo, o qual naquela época nenhum dos nossos avós aprovava. Mas o mundo ele foi evoluindo, e as pessoas foram, acorda Eduardo aí que ele está dormindo. E as pessoas foram querendo tirar o modelo de Cristo, para colocar o seu modelo, para dizer que a minha igreja, ela aceita tudo. E quem disse a você que a igreja de Cristo, ela não aceita tudo? Ela aceita. Está aberto para todos. Só não sei se você consegue permanecer da forma que você chega. Porque o modelo, ele vai te constranger. O modelo, ele vai te bater todos os dias no altar. Aí você decide ficar da forma que você chegou ou não. Porque a palavra do Senhor diz que os afeminados não herdarão o reino dos céus. Os idólatras, os beberrões, os prostitutos não herdarão o reino dos céus. Isso é a palavra do Senhor que diz isso. Não sou eu. Então a igreja está aberta para todos, para quem quiser vir. Mas quando você entra na igreja e você vai ficando, existe um modelo. Modelo esse o qual nós não negociamos, não abrimos mão daquilo que um dia nós aprendemos com os antigos, com os mártires
E nós precisamos seguir esse modelo. Seguir fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Aquilo que agrada a Deus. Sim, com amor, longanimidade, bondade. A própria palavra vai dizer que há tempo para todas as coisas. Teve um momento do louvor que você dançou, se alegrou. Teve um momento de você tirar o siri do bolso e ofertar e dizimar. Mas chegou o momento de correção. Porque a própria palavra diz que a palavra de Deus é para redarguir, ensinar, corrigir. Como se deve andar um cristão, um discípulo, um servo do Senhor. Qual é o modelo? Mas só gostamos das palavras que diz que nós vamos ficar ricos, milionários, casa, carros. É o culto do fogo, que o povo se alegra. É muito bom. Quem não quer ter seu carro próprio, sua casa própria? Sim. E Jesus não nega isso para ninguém. Nosso Deus é dono do ouro e da prata. Mas a questão é que eu não posso decidir quando eu vou ter, quando eu quero ter. Não sou eu. Não depende de mim. Depende do Senhor. Quando Ele quiser me abençoar, Ele vai abençoar. Quando chegar a hora, Ele vai fazer. Porque a gente assemelha muito que quem só anda bem financeiramente é porque Deus está abençoando. Sei não. Depende da sua conduta. Todo homem de Deus teve o seu momento de bonança e o seu momento de dificuldade. Todo grande homem de Deus enfrentou dificuldade, como José, que foi dito aqui. Mas chegou o tempo, chegou quando Deus quis, não foi quando Ele quis. Existe um modelo. E o modelo é o de Cristo, não é o nosso. O nosso, ele busca muito as coisas que só agrada a você próprio. O de Cristo é o modelo que busca você agradar aos outros. Porque foi o que ele fez. Veio ao mundo para agradar aos outros. E a gente ainda diz assim, né? Nem Jesus agradou a todos. E é verdade. Mas nem por isso ele deixou de cumprir. E você, tem cumprido ou tem deixado de cumprir? Porque o modelo que você está seguindo e vivendo não agrada a muitas pessoas. Você continua ou você para? Cristo é o modelo. Depois vem os chamados na vida de cada um. E o modelo ele continua. Abra em Mateus capítulo 28. Versículo 16 ao 20. Mateus 28, 16 ao 20. Está escrito assim: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte, para onde? Que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram, o adoraram, mas alguns é verdade. Quantas das vezes não aconteceu o que nós queríamos e você não materializa, mas gera na sua mente a dúvida. A dúvida. Você já imaginou se Jesus ele duvida? Não vai valer a pena não, pai.
enquanto eu estava aí, eu até pensei que ia dar certo, mas já vi que não vai dar certo não, morrer por esse povo. Passa de mim esse cálice. E seja feita a minha vontade, não a do Senhor. Já imaginou? E por que você duvida? Você subia tanto ao monte e parou. É porque o monte estava te aproximando mais de Deus. Só que muitas das vezes nós subimos ao monte pensando que é meu carro, minha casa. Vocês estão completamente enganados. Aproximar-se de Deus é passar por uma perda de algumas coisas que você estava preso, apegado. Não tem como você se aproximar tanto de Deus e você não passar por algumas coisas que o modelo de Jesus passou. Não tem como. E é por isso que em Gideão só os 300 vai e o resto volta. Porque só quem entendeu o modelo permanece. Quem não entendeu, retrocede. Porque o que eu mais buscava, eu não consegui. Eu me frustrei. Versículo 18. Chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulo de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não sei por que você fica com medo. Se Ele garantiu que estará até o fim, por que você fica com medo? É porque você precisa se tornar discípulo. O discípulo, depois desse encontro aqui, eles não têm mais medo de nada. Ele se entrega completamente, totalmente, para viver tudo que Deus tem para a vida deles. Eles não estão nem aí com a forma que eles vão sobreviver, mantimento, nada, eles não estão nem aí para isso. Eles não estão preocupados com essas coisas. Eles estão preocupados em cumprir tudo aquilo que Jesus determinou. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Essa tem sido a tua preocupação de cumprir tudo que Jesus deixou determinado? Ou você está preocupado como você vai comer, se vestir, pagar as contas? Qual tem sido a sua preocupação? Porque chegou um tempo, e esse tempo vai chegar, já pode dizer amém, em que as pessoas traziam tudo, vendiam tudo e colocavam aos pés dos apóstolos, e ninguém tinha necessidade de nada. Toda a igreja não tinha necessidade de nada. Mas para chegar a esse tempo, foi no estalar de dedos? Ou teve um modelo que Jesus ensinou e após isso os discípulos continuaram, se tornaram apóstolos, e depois de terem demonstrado com amor, com coração, o que realmente eles queriam,
não faltou nada. Não faltou nada. E quando depositaram tudo aos pés dele, eles não mudaram o modelo. Eles não mudaram as cores do altar. Eles não fizeram nada para agradar seres humanos. Porque o Evangelho de Cristo se resume somente em algo: é poder. É poder. Porque foi lhe dado toda a autoridade, todo o poder, nos céus e na terra. E ele compartilhou isso com quem? Com os homens, mas com os homens de Deus. Com aqueles que disseram não para o jeitinho fácil, para aqueles que disseram aqui não. O Senhor dividiu o poder, o qual o dinheiro não compra. Esse poder não. Esse poder não se compra, esse poder se conquista através da sua obediência. Através do modelo que você está vivendo, se conquista. E não tem dinheiro que pague isso. Para finalizar, como dizem, para fechar com chave de ouro, 2 Timóteo, capítulo 4. Aleluia, Jesus. 2 Timóteo, capítulo 4. Tem um tema aí, não tem? Depois bota, depois que a gente lê. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante. Que diz assim: exorto-te, pois diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ah, esse dia vai chegar. Não se preocupe. Prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo. Admoeste, repreende, exorta. Como assim, Senhor? Que é isso, Paulo? Com toda a longanimidade e todo o ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Você sabia que hoje em dia não se fazem mais teologia para ganhar vidas, e sim para ganhar dinheiro? Pois é, auxiliar Flávio. Que antigamente você não precisava pagar uma faculdade para você ser pastor. Hoje você faz uma faculdade para ser pastor. O mundo ele foi mudando. Não, agora você tem que fazer uma faculdade, senão você não pode. Estão tornando aquilo que Deus escolheu para ser, estão tornando isso corrompido. Porque a palavra diz que o pastor ele dá vida pelas ovelhas. Mas eu acho que tem alguns que leram a Bíblia de forma errada e estão tirando a vida das ovelhas. E por que isso? Porque, gente, se a gente não corrige vocês,
Vai chegar um momento que chegará o dia do julgamento, como nós lemos. O Senhor vai julgar os vivos e os mortos. E se quem era a sua liderança não te ensinou a verdade que transforma, não adianta, você vai para o inferno. Então está roubando a vida das pessoas e enchendo a sua cabeça de que se vir a Jesus é só prosperidade, é só ter, é só alcançar. Porque que eu me lembro, Jesus ele não veio para tirar nada, ele veio para se doar. Mas os cristãos de hoje, eles só vêm para a igreja porque eles querem tirar algo. E aí é onde eu entendo porque é que Deus permite algumas lideranças que tira toda a lã da ovelha. É porque vocês são ambiciosos, vocês querem muitas coisas da terra. E aí Deus lhe entrega aquilo que você merece. Deus te dá o líder que você merece. Porque a vida toda você só quis tirar de Deus. Quando Deus começa a tirar algumas coisas de você, você duvida. Quando o Senhor começa a colocar você numa posição como a de José, porque Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente, você não permanece. Você vai dizer que tem algo de errado com a minha liderança. Eu acho que tem alguma coisa errada. É porque você não está visando o céu, você está visando recursos. E aí você vai para a igreja onde você dá tudo. Depois Deus vai lhe abençoar. Que a bênção que você busca não é do céu, é da terra. Meus amados, nós precisamos pregar o evangelho verdadeiro. Tirar os comichões dos ouvidos. Versículo 4. E se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, fazer a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério, sofre as aflições, passa pelas dificuldades, mas não deixa de cumprir o seu papel. Não importa o que está acontecendo, mas aquilo que mais é precioso que foi lhe entregue, cumpra. Independente do que está acontecendo ao teu redor, mas cumpre aquilo que o Senhor te entregou. Cumpre o papel para o qual Deus te convocou, para o qual o Senhor te chamou. É por isso que tem se levantado há muitos anos. Vocês não pensem que isso que a gente tem visto hoje começou hoje, não. Há muitos anos que vem tentando mudar o modelo. E de uma certa forma, na mente de algumas pessoas, conseguiram. Porque muitos não têm mais prazer em ir à casa do Senhor todos os dias, em meia luta, em meia dificuldade. Você vai pegar o testemunho dos homens antigos. Eles falam, amigo, era de arame na sandália havaiana. Os testemunhos de hoje é o quê? Não passaram por nada. Vida fácil, evangelho fácil. Não foi isso que Jesus pregou. Não foi isso que Jesus pregou. O evangelho é luta, sim.
Mas uma coisa temos certeza: no dia que Ele vier julgar os vivos e os mortos, não importa se estaremos vivos ou mortos, mas seremos convocados, e o Senhor vai dizer: seja bem-vindo, filho amados. Sejam bem-vindos, filho amados. Porque o modelo qual eu deixei, vocês cumpriram. Vocês não se corromperam, vocês não desviaram, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas vocês cumpriram. Queridos, eu sei que alguns de nós pode ter entendido o Evangelho de uma forma errada, mas ainda há tempo. Não vem pelo que ele pode, mas vem pelo que ele é. Já existe um modelo. Acorde, diácono Igor, aí para ele não cair. E esse modelo é de Cristo, não é nosso. Então não adianta que você não vai conseguir mudar o modelo e ser salvo. Você só vai conseguir ser salvo se você se enquadrar no modelo. Dinheiro, riqueza, fama. O diabo levou Jesus no penáculo e apresentou a ele. É isso que tu queres? Posso te dar. Se é isso que te faz bem, posso te dar. É só me adorar. Muitas das vezes dizemos assim: não, eu jamais. Mas a pergunta é: o seu modelo é o qual? Porque o seu modelo vai ser demonstrado através das suas atitudes, através do seu comportamento, da forma que você vive. Você anda pregando em tempo e fora de tempo? Ou você acha que não tem mais jeito, não tem mais solução? Tem, porque não depende de mim, de você. Quem convence é o Espírito Santo. Só faça o que Ele mandou, prega em tempo e fora de tempo. Não tem momento, onde você chegar, prega, fala do Senhor. Cumpra o seu papel. Coloca o tema aí, por favor. E depois vamos ler o final. Vou ler aqui. Botaram? Perca tudo, só não perca a fé. Aplauda Jesus. Porque é o que nós vamos ler aqui agora. No versículo 6, 2 Timóteo 4, 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida, Maranata. Eu fui pregar na igreja domingo do pastor Wilton, e o Senhor me deu algo no altar tremendo. Você já viu que a igreja toda, na hora que diz Maranata, todo mundo fala? Sabe por que todo mundo fala? Porque as pessoas querem se livrar da carga, do peso. Não está preocupado em dizer: ó, tem alguém na minha família que ainda não se converteu. Segura mais, Senhor, por favor. Senhor, meu vizinho ainda não se converteu. Segura mais um pouquinho. Esse Maranata que gritamos é eu dizer: Senhor, fizemos tudo o que podíamos fazer. Está pronto, vem. Ou é porque eu estou cansado, não aguento mais? Vem logo, Jesus. O modelo é de alguém que veio para morrer. Senhor, se precisar, morrerei por ti. Mas segura mais um pouquinho.
que ainda tem tanta gente perdida aí fora. Eu assumo um compromisso, eu prometo pregar em tempo e fora de tempo, Senhor, para ver se essas pessoas se arrependem. Porque que triste será, Senhor, quando o Senhor vier, eu ver que meu vizinho não foi salvo, alguém da minha família não foi salvo. Mas eu, porque eu sei que estou na tua presença, já estou doido que o Senhor volte para me levar, e quem quiser que fique aí. Suportai-vos uns aos outros em amor. Versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Perca tudo, mas não perca a fé, gente. Porque nada que você adquirir nessa terra, material, pode te salvar. Mas se você perder tudo e tiver com a sua fé, se alegre porque você está salvo. Porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que vale? Então não importa, está perdendo o quê? Amém, glória a Deus, mas eu estou firme. O importante é estar firme no Senhor. Não é o que eu tenho, mas é quem eu sou. É a forma que eu me apresento ao Senhor. É saber que mesmo a dificuldade, meia luta, nós estamos perseverando. Continuamos seguindo e prosseguindo para o alvo. Olha a importância da igreja do Senhor na terra. E precisamos ser um corpo ajustados, alinhados. Porque você sai de casa pensando em desistir, pensando em parar. E quando você chega na igreja, você ouve uma palavra, o seu entendimento muda. E você volta para casa renovado. Mas você sabe o preço que se é pago para acontecer esse culto? As orações que se são feitas aqui nas quarta-feiras, você veio quantas vezes orar? Porque o culto só acontece por causa da oração. Sem oração não tem culto. E quantas mulheres e homens tem de oração aqui, mas nem aparece quarta-feira. Você poderia ser aquele que estava gerando o culto na quarta, para acontecer terça, quinta, domingo. Porque assim, se cada um cumpre o seu papel, tudo vai fluir melhor. Mas os crentes acomodados, os crentes da geração da facilidade, só quer chegar e encontrar tudo já pronto, já na mesa, já no prato. Se brincar, quer até que dê a comida na boca. É os crentes dessa geração. É por isso que Deus permite até alguns se levantarem para arrancar a lã, para aprenderem que todos nós temos um chamado diante de Deus. Quer ficar a vida toda sentado, só dizendo Maranata, Maranata, mas fazer a obra não quer fazer. Se preocupar com quem ainda não foi alcançado, não está nem aí. Perca tudo, igreja, só não perca a fé. Porque com a fé você move montanhas. Essa palavra não pode faltar. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que não se vê. E quando você está em meio de um processo, você não vê o fim. E quão difícil é você permanecer ali na perseverança. Porque quando você
vai viajar para um lugar que você conhece, você já sabe o percurso. Mas quando você vai para um lugar que você não conhece, já viu como alguns ficam, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Tivemos uma experiência, os que já foram no Legendário, que para você fazer uma trilha no lugar que você conhece, tudo bem, você já sabe o início e o fim. Mas quando você vai, você não sabe nem o início, nem o fim, nem o meio. E hoje o Senhor falou no meu coração, sabe por que esses homens são transformados? Porque ali eles estão andando pela fé. Não sabe que hora vai chegar, que hora vai parar, é pela fé. Porque se soubesse aonde era, talvez nem ia. Então fé é andar assim mesmo, ó. Tá tudo difícil, Senhor, eu não consigo enxergar a luz, mas eu sei que o Senhor está comigo. E jamais eu vou perder a minha fé. Jamais eu vou perder a minha fé. Então, igreja, perca tudo, mas não perca a fé. Nós ainda vamos ser uma referência nessa terra. Tenha certeza disso. Quanto mais vem luta, dificuldade, é porque Deus está preparando algo. E se fosse rápido, não seria algo grande, seria algo pequeno. Mas como está demorando, né? Para a gente, para Deus não, para a gente. É porque o que Ele está preparando é muito grande. E se você não perder a fé, você vai continuar. Lembra de Jonas no navio? Tira tudo, vai jogando, vai jogando, vai jogando. Deixa o Senhor tirar o que Ele quiser. Só precisamos dizer assim: Senhor, só não me deixa perder a minha fé. A minha coroa, não deixa ninguém tomar a sua coroa. Porque naquele grande dia o Senhor vai te receber e te dar a tua coroa. Você poderia se colocar de pé? Se é para o dono da nossa fé, pode exaltar o nome dEle, pode glorificar o nome dEle. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias